Glória a Deus, aleluia, amém. Eu quero usar um texto agora de Lucas capítulo 13, versículo 6, para a gente falar um pouquinho sobre a questão de discipulado profundo. Profundo não é no sentido pejorativo, né? Profundo, mas é um discipulado na realidade que vai aonde deve verdadeiramente ir para trazer, né, eu creio que os benefícios que o discipulado, né, produz. Então vamos lá então, Lucas capítulo 13, a partir do versículo 6, Lucas capítulo 13, a partir do versículo 6, ok? Olha lá, diz assim: e passou a narrar esta parábola, no caso de Jesus, né, dizendo: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, indo procurar fruto nela e não o achou. Presta atenção, então olha só, o homem foi procurar, ele era proprietário, né, tinha lá uma figueira lá na plantação dele, foi procurar fruto, porque a árvore frutífera ela tem que dar fruto, então isso é importante. Aí disse então o viticultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Olha que interessante, isso aqui é bom para célula também, né? 3 anos, não acho. Qual foi a iniciativa, ou então o que ele falou? Corta para que ocupa ela ainda a terra inutilmente. Ou seja, Jesus está dizendo assim: olha, quem não dá fruto está ocupando lugar, porque tem que dar fruto. Se for compararmos aqui, toda vez que ele fala sobre figueira, sobre árvore frutífera, está falando também sobre as nossas vidas, ok? Versículo 8 diz assim: respondeu-lhe ele: Senhor, deixa este ano ainda, até que eu cave em derredor e lhe deite estrume, e se no futuro der fruto, bem, mas se não, cortá-las. O que eu quero tirar desse negócio aqui, né, do discipulado profundo? A nossa vida, ela tem raízes. Todos nós temos raízes, ou seja, é o que nos sustenta, não é? Qual é a função da raiz na árvore? Ela dá a sustentação para a árvore, mas ela também faz o quê? Ela faz o quê? Ela nutre, ou seja, ela vai lá no determinado, sei lá, lugar lá, e ela vai trazendo nutrientes para a árvore. O que acontece aqui na realidade? Um discipulado profundo, ele vai depender o quanto que nós estamos dispostos a expor as nossas raízes. A raiz de uma árvore não é bonita, concorda comigo? Não é. A raiz de uma árvore fica escondida, concorda comigo? Aqui o que está acontecendo? Esse agricultor falou para o senhor dele o seguinte: tá certo, são 3 anos, realmente ela tinha que produzir fruto como as outras, mas faz o seguinte, me dá mais uma chance. Eu vou cavar em volta, eu vou tirar a terra, e aí eu vou jogar o que lá? Esterco, estrume, ou seja, eu vou tratar das raízes. Porque o que está acontecendo? Ela não está sugando o nutriente para que ela venha produzir fruto. E eu vejo que muitas vezes o que nos falta, na realidade, coragem de expor, né, as nossas raízes, ou seja, o que está por debaixo da terra, o que está encoberto. E a grande questão do discipulado profundo não é aquele que vai cavar na nossa vida, mas é se eu estou disposto de me deixar ser cavado. Uma expressão meio, né? Mas de me deixar realmente ser discipulado. Porque às vezes a gente fala de um discipulado profundo, é no sentido de que eu preciso fazer um discipulado, né, na vida do outro. Mas a grande questão é o seguinte: para que aconteça um discipulado profundo, eu tenho que estar disposto a me deixar ser discipulado. O quanto que eu quero que realmente aquilo que existe dentro ou fora de mim venha aparecer. Então é importante a gente compreender que aqui, né, Jesus usou uma parábola para falar exatamente: se não dá fruto,
Tem que ir aonde? Não basta só olhar, talvez as folhas, jogar um veneno, sei lá, alguma coisa. Não, tem que ir na raiz. Então fala para quem está do teu lado, discipulado profundo vai na raiz. É na raiz, entendeu? Nas raízes das coisas. Porque às vezes não está indo, porque a raiz está lá, ó, sugando algo ruim. Tá, sabe, numa fonte que não é boa. Está num lugar onde não... Oi? Dobrar o fio? É o segredo? Tem que soltar. Que jeito fica mais ungido? Dobrado ou solto? Tá bom. Olha, então é muito importante eu compreender o seguinte, que um discipulado que vai produzir fruto, ele vai na realidade mexer na minha estrutura, na minha raiz. Não é simplesmente se eu estou... Porque tem árvores bonitas, tem lá, tem o tronco, tem os galhos, as folhas são verdes, mas nós não somos, né, um bonsai, né? Uma arvorezinha ornamental. Nós somos árvores frutíferas, figueiras, não é assim? Videiras. Então nós precisamos compreender o seguinte, que um discipulado profundo vai mexer na nossa estrutura, na nossa raiz. Ah, tudo bem, na igreja, domingo à noite, todo mundo é bonitinho, todo mundo é lindinho, todo mundo é santinho, é legal. Mas no dia a dia, isso que é importante, é onde está a nossa vida, né? É de onde ou onde nós estamos, né? Com as nossas raízes ali, fixadas, para onde está indo, né? Aquilo que nos faz permanecer firmes. Então é muito importante isso. Eu descobri o seguinte, na questão do discipulado profundo, e eu sempre falo isso, que eu andei muito tempo com o pastor Odilon, mas na realidade eu não era e não me deixava ser discipulado de uma maneira mais profunda. Por quê? Porque eu tinha vergonha, eu tinha medo, eu tinha receio de que realmente se descobrisse, por exemplo, as motivações do meu coração, a minha vida em algumas áreas. Porque nós temos medo, nós temos vergonha. Não sei se alguns assim, era como eu era também, medo. Ai, se descobrir essa área da minha vida. Ai, se souber que eu estou devendo lá no cheque especial. Ai, se souber que eu puxo a orelha do filho, eu colo o brinco da minha filha, sabe? Então, esse tipo de coisa. Ai, se descobrir que eu não estou mais, sabe, assim, tão santo como eu era. Ai, se descobrir, então, o que acontece? Isso é medo, é receio. Eu tinha isso na minha vida. Eu tinha isso, exatamente. Então o que aparentava na realidade? Aparentava uma árvore que estava no meio das outras, mas daí vinha o discipulador, ou vinha o pastor, e olhava assim, poxa, que lá está dando fruto. Você por que não está dando fruto? 3 anos que eu passo por aqui, e as coisas não estão fluindo. E veja só, é muito interessante, que não foi sempre assim. Teve momentos onde parece que a raiz, ela deu uma desviada, sabe? Porque parece que por aquele caminho, por ali, a coisa ficaria melhor. E esse é o problema, que nós não podemos de maneira nenhuma, né, nos desviar daquilo que são os princípios e os valores que vão produzir um fruto que permaneça. Quando começou a evidenciar a falta de fruto, e aí o fruto você pode, meu Deus, pode falar de tantos frutos que nós evidenciamos. Pode falar de fruto a nível de caráter, fruto a nível de família, fruto a nível emocional, equilíbrio, fruto a nível de resultado na célula, fruto a nível profissional. Então aí a gente vai falar, né, porque a gente não produz só um tipo de fruto, né? A evidência de que somos árvores frutíferas, ela está ligada ao quê? Aos vários frutos que nós damos em muitas áreas da nossa vida. Então, em algumas áreas da minha vida, ou talvez várias, começou a faltar fruto. E mesmo aqueles outros frutos que eu tinha, eles começaram a ficar, sabe aquele fruto que nasce, mas ele não está forte na realidade, ele não é bonito, ele não é saudável. Então começou a evidenciar. Por quê? Porque as minhas raízes, elas estavam o quê? Elas estavam sugando, elas estavam firmadas em coisas que não poderiam nutrir essa frutificação saudável. Então, o discipulado profundo vai depender do quanto que eu quero realmente, né? Que seja conhecida a base da minha vida, que seja conhecida as raízes.
o discipulado profundo, ele acontece a partir do momento que eu vou falar de onde eu tenho me alimentado. É mais ou menos assim. Estou com um problema em casa, né? Estou com dificuldade em casa, não sei o que acontece e tudo mais. Aí no discipulado profundo, você está com um problema em casa? Então, como está o relacionamento lá? A primeira coisa que a gente pergunta no discipulado profundo, né? Como é que está o seu tempo com Deus? Então vamos começar. Para você entrar no discipulado profundo, uma das primeiras perguntas que eu acredito que é fundamental: como está o seu tempo com Deus, seu TSD? Tá bom. Resposta normal de todo mundo, tá bom. Aí sabe como eu faço discipulado profundo com os meus discípulos? Tá legal, que joia. Então, aonde? Te preparem. Te prepara, pastorzão. Aí o que acontece? Eu pergunto para ele: muito bom, muito joia. Então, ontem, qual foi o texto que você meditou e o que Deus falou com você? Aí, gaguejou. Isso é discipulado profundo. Uma resposta: tá bom, foi legal, tá jóia, tá numa unção, aleluia. Não é discipulado profundo. Resposta errada. Esse é um tipo de discipulado que a gente está começando a desenvolver, pastorzão. É muito simples. Por quê? Porque é pastor. Porque isso não, eu também sou pastor. E se eu não tiver uma disciplina, se não tiver algo que realmente venha trazer uma direção para a minha vida, daqui a pouco eu estou ficando o quê? Eu estou criando as minhas raízes do meu tempo com Deus. E essa raiz do meu tempo com Deus tem que estar ali, sabe, fortalecida. E aí eu percebi que mesmo que hoje o meu discipulador não pergunte, eu falo: Deus tem falado comigo, eu tenho meditado em tal texto, Deus tem feito isso. Você tem um caderno do teu TSD? Você tem lá, você anota no teu o que Deus está falando com você? Porque, por exemplo, eu como pastor, eu ouço Deus falar a respeito de ministrações, palavra para a igreja, mas eu preciso ouvir Deus falando pessoalmente para mim. Porque eu sou como você, uma árvore, eu preciso dar fruto. Sabe? Mas isso não acontecia há alguns anos na minha vida. Para mim, o meu tempo com Deus era quando eu ia pregar, então eu ouvia a palavra de Deus para pregar. O meu tempo com Deus, TSD, beleza. Mas não, peraí, tem uma raiz particular na minha vida. Essa é uma das raízes que vai evidenciar um dos frutos na minha vida como pastor. Do que? De ouvir Deus para poder ministrar a palavra para a igreja. Mas eu tenho que ser ministrado. Por exemplo, eu tenho meditado nesses dias em 1 João. Por quê? Porque eu preciso de muito amor, foi o que o pastor Júlio falou. Eu preciso de muito amor e preciso andar na luz. Sabe? Por quê? Porque a tendência é nós perdermos o amor por causa do trabalho e andarmos em trevas por causa do trabalho também. Foi o que Deus falou comigo. Porque trabalho, servo, mas eu preciso andar em amor e eu preciso andar na luz. Então são detalhes assim muito importantes. No discipulado profundo, então, primeira coisa, TSD. Aí eu já vou na lata, já me dá o endereço que Deus falou com você. Muito bom. Você anota? Se tem costume de anotar, muito legal, abre lá sua agenda e tal, tudo mais. Isso eu faço com os discípulos em São José dos Pinhais. Isso eu faço com os 5, que vão ser 4 daqui a alguns dias. Eu tenho 5 discípulos em São José dos Pinhais, e vão ser 4. Por quê? Porque eu discipulei durante 7 anos. E aí eu fui cavando. E aí chegou um momento onde eu disse para ele: o negócio é o seguinte, você precisa produzir frutos. Só que se eu for cavar mais profundo em você, você não vai aguentar, filho. Você não vai aguentar. Por quê? Porque esse nível de discipulado é para produzir algo a mais. E aí ele hoje, depois, olha gente, veja só como a gente não pode desistir das pessoas. Eu mesmo, depois de 7 anos, 6 anos, ano passado ele assumiu uma liderança de célula. Por quê? Quando nós chegamos em São José dos Pinhais, ele já estava e tinha uma questão de casamento, nós começamos a discipular essa família. Mas depois de 6 anos ele assumiu uma célula. Eu falei para ele: agora por causa da estrutura, é importante você ter o supervisor como o líder de setor como o seu discipulador. E aí provavelmente nesses meses aí ele deve se tornar discípulo do líder de setor dele no caso. Então eu vou ficar com 4 discípulos.
E aí nesse discipulado, né, e seja qualquer lugar que for, o discipulado profundo, não precisa marcar hora no escritório, não precisa ser na minha casa, né, qualquer lugar, o discipulado profundo é maravilhoso, porque quando a pessoa tem o princípio, ela não vai se constranger do lugar onde ela está. É claro que algumas coisas precisam ser, né, meio reservadas, né. Segunda pergunta que eu faço no discipulado profundo: como você está na sua casa, na sua família? Como eu faço isso para os homens, né? Aí ele fala assim: não, está tudo legal. Bé. Pergunta errada. Quer dizer, resposta errada. O que eu falo para ele? Como está o seu relacionamento com a sua esposa? Está tudo bem? Teve algum atrito, alguma DR, né? Que não briga, dá DR em casa, né? Como está isso? Você tem tratado, tem honrado filhos? E eu vou fazendo perguntas específicas. Discipulado profundo. Eu quero saber. Escuta, você teve esse mês o tempo para sair com a família? Escuta, você, no caso é uma das coisas que a gente tem trabalhado muito, você tem saído com o seu filho, com a sua filha, só com um, com o outro? Tem feito isso? Discipulado profundo. Você tem tido tempo de oração? Porque você pergunta, como é que está lá na casa? Que geralmente a gente responde, pode falar. Está bem. Está bem. Está bem. Às vezes tem aqueles que vão, né, e dizem, não está legal. Opa, beleza, por que não está legal? Aí começa a falar, porque ela. Eu falo, pode mudar, filho. Pode mudar. Vamos identificar aí na realidade essa raiz aí. O que tem acontecido? O que você sente falta? São perguntas específicas que nós devemos fazer no discipulado profundo. Por isso que discipulado não é de 10 minutos, 15 minutos, não, irmão. Estou falando assim com todo temor no coração. Discipulado é algo que tem que ser cavado, né? Não sei quantos aqui, né, já cavaram em volta de uma raiz de uma árvore para poder tratar, ou então, às vezes, até derrubar uma árvore. É complicado. Então eu comecei a ter essa experiência, por quê? Porque eu mesmo, em uns 4 anos assim atrás, eu comecei a ter um discipulado muito profundo com o pastor Odilon, porque eu queria dar fruto, eu queria produzir, eu queria ser um pastor que realmente pudesse, né, cooperar com toda uma visão, com todo o chamado, e acima de tudo glorificar a Deus. Só que eu não ia, e eu falei, puxa, e aí a gente começa a colocar a culpa nos outros e tal, que negócio que eu falei, mas a realidade sou eu que precisava me deixar ser discipulado profundamente. E aí é o seguinte, né? Jesus mesmo fala que tudo aquilo que está em oculto, um dia vai o quê? Vai aparecer. E o negócio é o seguinte, entenda o que eu vou dizer. Quando a gente não se deixa ser descoberto, e quando Jesus descobre a gente no sentido de tirar, a vergonha é maior. Então eu já prefiro logo passar vergonha no individual aqui. Eu já prefiro logo, né? Já vou falando logo, já vou abrindo logo, para não ter que ser envergonhado, ser corrigido diante dos meus irmãos, como eu fui corrigido, diante dos meus irmãos, duramente. Por quê? Porque eu não me deixei ser discipulado profundamente. Então nós vamos indo para perguntas interessantes, a família, os solteiros, por exemplo, né? Como está a sua vida com seu pai, com a sua mãe, depende se são convertidos ou não são convertidos. Com os solteiros, por exemplo, escuta como está o seu relacionamento com fulano ou com fulano, entendeu? Não sei aqui, eu creio, né, se estão trabalhando com relação ao romance real ou não, entendeu? Nós estamos trabalhando lá com romance real. Chega para o solteiro, escuta como é que está o relacionamento lá com o fulano, com a fulana. Ah, tá legal em que sentido? Fala aí, você ficou sozinho com ela essa semana? Os dois, sozinho, imagine. Ah, nós somos maduros o suficiente. Cuidado para não cair do pé. Nós somos maduros, não, nós já temos uma idade. Meu irmão, pele é pele, não adianta. Vai para o cinema sozinho os dois, escurinho, pega na mão. Gente, dá calafrio, então esquenta tudo. Discipulado profundo, faz perguntas específicas. Você tem ficado muito no WhatsApp com ela? Com ele? Discipulado profundo, esse negócio está tudo bem no relacionamento de vocês? Ah, tá. Ah, aqui, ó. Não cola mais. E isso a gente tem ensinado. Parece ser uma besteira, porque as pessoas acham que discipulado profundo, você vai lá pegar o Salmo 119, vai fazer o discípulo ler, e aí durante o ano todo, cada dia você vai aplicar um versículo. Pode, irmão, mas entenda o que eu vou dizer, né? Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor, mas existem coisas que nós devemos fazer as perguntas especificamente. Então, discipulado profundo é isso. Aí se a pessoa não tem revelação do discipulado,
ou seja, ela não tem entendimento, ele chegou aqui, o dono chegou e falou assim, não está dando fruto, 3 anos que eu passo aqui, não está dando, corta. Se o discipulador e o discípulo não têm revelação do discipulado que pode ser tratado, o que vai acontecer? Vai ter essa atitude, não quero mais discipular, não quero ser mais discipulado, isso é muito dolorido, isso é muito doído. Mas aquele que cuidava, ele tinha uma esperança e uma expectativa. Então o discipulado profundo não é daquele que vê o discípulo como uma propriedade. Discipulado profundo não é aquele que vê o discípulo como uma propriedade. E também discipulado profundo não é como aquele discípulo que se vê como uma propriedade do discipulador. Não, é como aquele outro que cuidava. Peraí, tem esperança. Se eu for atrás, se eu for cuidar, é claro, né, irmão? A árvore está lá parada, né? Ela não vai reagir. Nós estamos falando de gente. Nós estamos falando de pessoas, seres humanos que têm emoções. Mas se nós formos olhar biblicamente, nós precisamos, né, ter essas atitudes, né? Então, é importante a gente começar a aprender a ter perguntas específicas. Eu sei que nas apostilas tem uma série de perguntas a respeito do discipulado. Quer ver? Vamos lá para Lucas, capítulo 19, versículo 16. Lucas, capítulo 19, versículo 16. Só para a gente entender um pouquinho mais, eu já vou abrir para perguntas. Lucas 19, deixa eu ver se é esse texto mesmo que eu anotei aqui. Lucas 19, 16. Eu anotei errado. Anotei errado. Jesus amado. Tá, qual é o texto que eu quero falar aqui? É do jovem rico. Alguém lembra? Não é Lucas 19 ou Lucas 9? 18? 18? Nossa, tudo a ver o que eu anotei aqui. Valeu. Do jovem rico, pensa comigo. O jovem rico, ele queria ser um discípulo de Jesus. E Jesus já começa logo de cara a fazer algumas perguntas específicas. Concorda comigo? Você quer ser meu discípulo? Então você deve fazer o quê? Faz isso. Aí o que ele diz assim? Eu faço tudo isso, eu guardo toda a lei, tudo isso daqui eu já sei. Aí Jesus vai mais profundo ainda. Ele vai tratar onde? Nas motivações do coração. Ele diz assim, aonde Jesus pega na vida desse jovem rico? Aonde estava essa raiz? Uma raiz prendia aquele jovem que poderia ser um grande discípulo de Jesus. Fala assim, o negócio é o seguinte, pega tudo que você tem aí de propriedade, vende e dá aos pobres. E aí o que aconteceu? Ele fez isso? Não. Por quê? Porque foi mexer numa raiz. Foi tratar. Alguém aqui já fez canal do dente? Mexeu já na raiz? Alguém já? Meu irmão. Discipulado é mais ou menos isso, igual a dor de dente quando você tem assim que vai tratar. Quando vai mexer naquilo que tá... É verdade. Olha, pastor, estou ficando com medo de discipulado. Cruz credo, misericórdia. Não, mas não é isso. Gente, porque é sério. Porque dia menos dia vai dar problema. A raiz não está legal. Precisa tratar. Então, do jovem rico, Jesus tratou, né, de uma maneira muito, muito clara. Por exemplo, outro que ele tratou, 2 Samuel 11, 12. Né, não Jesus, mas Natã vai tratar de Davi. Natã começa a contar uma historinha, a cordeirinha, não é assim? Então, um discipulado profundo, às vezes você tem que ser direto, mas às vezes você tem que contar uma historinha. Você conta uma história para a pessoa, é verdade, para o discípulo, que legal essa historinha. Então, filho, o que parece essa historinha? Parece com alguma coisa da sua vida? Qualquer semelhança é pura revelação, meu querido, aleluia, vamos. Então, mas como que nós vamos adquirindo isso? Fazendo. Discipulado profundo se aprende fazendo, realizando. Não vai ter uma cartilha. Você não vai chegar lá, bom, agora vamos para um discipulado profundo. A primeira pergunta, como está o seu tempo com Deus? Segunda pergunta, não é assim. É prática, é dia a dia. E à medida que a gente vai recebendo, nós vamos também o quê? Transmitindo. Nós vamos ter o EDD aqui. Aleluia. O encontro de discipuladores com Deus.
E é demais, 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 demais. E um dos temas do EDD é discipulado profundo, e a gente aprofunda realmente muito mais. Mas a grande questão do discipulado profundo é exatamente isso. O quanto que eu quero que realmente seja tratadas as raízes, aquilo que traz fundamento para a minha vida. Porque eu posso passar me escondendo toda a minha vida dos homens, mas Deus é onisciente. O maior discipulador de todos é Jesus. Não adianta, gente, não adianta. Eu cansei. Falei, eu vou ficar me escondendo do homem se Deus me conhece? Caindo na mão do homem, Deus me livra. Agora caindo na mão de Deus, quem vai me livrar? Vocês estão entendendo? Caindo na mão do homem, Deus me livra. Agora caindo na mão de Deus, quem vai me livrar? Engano. Eu desisti, gente. Eu digo assim, eu já entro no discipulado sabendo que eu estou vencido. Vencido no sentido que ele ganhou, né? Não vencido, mas é sério isso. E eu preciso ter essa consciência. Sabe qual é o grande problema do discipulado? No sentido de que ele possa produzir fruto, é que as pessoas, elas não confiam naqueles que estarão sendo... Até é o inimigo que está furioso aqui. É que eles não confiam e não acreditam que aqueles que estão sobre a vida deles podem ajudar. Por quê? Porque é gente como a gente tratando da vida da gente. Profundo isso, né? Discipulado é isso. É gente como a gente que vai tratar da vida da gente. E é gente que a gente está vendo. Porque fazer um discipulado com o Espírito Santo, irmã, é a coisa mais fácil que tem. Vai dizer que não é? Claro que é. Claro que é, eu vou dizer para você, claro que é. Agora, eu vejo Deus usando a gente como a gente para tratar da vida da gente. Eu vejo Deus usando pessoas. Eu vejo Jesus olhando nos olhos dos discípulos. Eu vejo Paulo olhando nos olhos de Timóteo. Eu vejo Barnabé olhando nos olhos de Paulo. Sabe, eu vejo isso acontecendo com pessoas. Então é muito importante, né, eu começar a olhar dessa maneira. Então é uma introdução talvez para aquilo que Deus quer fazer. Eu preciso decidir me deixar ser discipulado profundamente. Eu já rasgo o verbo logo, pastor Odilon. Se ele tivesse aqui, eu chego logo assim, ele pergunta, Júnior, como é que está? Então, meu tempo com Deus está uma beleza, tenho meditado nisso, minha família está assim, olha, estamos com dificuldade nisso, quero resolver isso, o João e a Júlia, eu mesmo, olha, tenho lutado com esse tipo de pensamento, eu já vou rasgando logo para isso. Os primeiros 10 minutos eu já tiro tudo a terra, eu mesmo tiro. Está aqui, está desse jeito. Aí ele fica só me ouvindo. Aí o que ele vem? Vem com esterco. Isso não deu certo não. Ele vem com coisa boa, aleluia. Que discipulado profundo que joga coisa ruim para cima. Não, mas vocês estão entendendo? Eu já vou logo de uma vez, já vou abrindo. Por quê? Mas você tem o pastor Odilon. Tá, Judas teve quem? Você já sabe dessas histórias, não vou ficar contando. Entendeu? E assim eu decidi. O pastor Odilon, ele é um santo homem de Deus, ok? Tem as suas limitações, mas eu decidi viver o princípio do discipulado profundo. Quem vai ser abençoado sou eu. Se ele quiser me discipular de uma maneira profunda, glória a Deus. Se não quiser, eu vou estar sendo transparente com ele. Então é muito importante isso. Eu decidi ser assim, sem medo. Se ele... Olha, é muito importante, é claro que esse nível requer maturidade. E maturidade, ela vem através do tempo e do conhecimento. Do tempo e do conhecimento. Duas coisas importantes. Do tempo e do conhecimento. Então tem que ter conhecimento sobre discipulado, tem que ter conhecimento sobre algo que vai ser falado. E isso vem com o tempo. Sabe? Então é muito importante a gente ter o nosso coração assim. Eu prefiro acreditar que estou sendo discipulado profundamente para ser abençoado, do que ficar me escondendo e não produzir fruto. Por que eu vou ficar me escondendo, gente? Né? Se eu não me escondo de Deus, Davi fala, né? Se eu for lá nas profundezas, se eu for lá nas alturas, ali o Senhor vai estar. Ué? Então, gente, depois que eu comecei a viver isso, mudou, radicalmente. E um dos fatores principais que aconteceu essa mudança na minha vida, né, foi através
do EDD, eu falei, chega, eu não quero, mas eu quero é rasgar mesmo. E aí eu creio, querido, em nome de Jesus, se o seu discipulador ainda não está maduro o suficiente para isso, mas não é desculpa para você começar a viver um nível de maturidade, porque à medida que você se deixa ser tratado, o que vai acontecer? Sabe, ele também vai amadurecer. E você que é discipulador tem que tomar muito cuidado. Se você não sabe como tratar algo que o seu discípulo, que a sua discípula falou, não queira resolver sozinho. Você tem um discipulador, você tem um pastor, os pastores na igreja. E uma das coisas que a gente não abre mão em São José dos Pinhais, a voz pastoral está acima da voz do discipulador e da discipuladora. Não abrimos mão, de jeito nenhum. Porque tem muito lugar por aí que o pastor perdeu a voz no meio do povo. Mas você foi falar com o pastor e não falou comigo. Estou falando, gente. Agora é claro, os pastores têm maturidade. Escuta, isso que você está me falando, você já falou com o seu discipulador? Mas pastor é pastor. Jesus escreve ao anjo da igreja, não ao discipulador, ao líder. Lá em Apocalipse. O negócio é com a gente, pastor, aqui. Porque existem níveis de responsabilidade e maturidade. Tem coisa que líder de célula não consegue, nem deve resolver. Tem coisa que discipulador, discipuladora não consegue, nem deve resolver. Que isso, pastor? Está gravando isso daí? Essa parte você corta, hein? Corta não, eu assumo aquilo que eu falo. Deixa eu te falar por quê. Você vai tratar de um homossexualismo sozinho, lesbianismo, adultério, rebeldia. É muito sério isso, gente, estou falando. E aí, quando a gente vai para um discipulado profundo, de repente, vai que a sua discípula fala assim, deixa eu falar para você, eu tenho uma tendência. Aí você fala, Jesus, o que eu faço? Vou orar com a imposição de mãos para expulsar a pombagira. Benção, isso daqui é muito sério. Vamos fazer o seguinte, vamos orar por essa situação. E eu vou chamar o nosso pastor, a nossa pastora, para tratar disso. Porque senão daqui a pouco você expõe para o discipulador, daqui a pouco está todo mundo na igreja e vira uma fofocaiada. Concorda comigo? Aí o discipulado, em vez de ser algo que trata profundamente, se torna, nem é discipulado, é compartilhoca, compartilha a fofoca. E vai falando. Quantos estão entendendo esse nível de discipulado? Amém, gente? É muito sério isso. Por que você diz isso? Porque nós vivemos coisas erradas em São José dos Pinhais antes de aprender aquilo que era certo. Vivemos, eu não tenho vergonha de falar, vivemos. Tentaram resolver coisas que não podia, porque o discipulado começou a ser tão profundo, tão forte. E aí a gente, na boa intenção de ver que realmente as pessoas estavam maduras o suficiente, mas não estavam. E aí é tão gostoso, sabe por quê? Porque os pastores da igreja vão ensinar os dois. E fica entre os dois, entre aquele que está cuidando e entre aquele que está sendo cuidado. Fechou. Você está entendendo? Isso é discipulado profundo. É saber quem vai ajudar. É maravilhoso. Amém, gente? Glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta aí? Por favor, vamos começar as perguntas. E termina às 5, é isso? Glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Puxa vida. Ninguém tem pergunta? Estou frustrado agora. Tinha tantas perguntas para os outros. Tem nenhuma pergunta sobre discipulado? Eu ensinei tudo certo, eu ensinei tudo errado. Alguma dúvida sobre discipulado, gente? Nada? Podemos orar então? Pois não, irmão. Com essa camisa bonita aí que você está. Uau, irmão. Basta uma pergunta só para o como proceder quando os discípulos mostram desinteresse no discipulado. Primeira coisa, eu acredito o seguinte: até que ponto eles entendem que o discipulado é necessário para a vida deles? Porque se a pessoa não tiver entendimento que o discipulado é necessário para a vida deles, que vai produzir crescimento, maturidade, revelação, transformação, cura, libertação, se ele não tem discernimento, se ele não tem revelação disso, e não entende que é um princípio bíblico e não um método, fica difícil. Aí o que você deve fazer? Você deve começar a ensinar que discipulado é princípio bíblico. E deixar, assim, o tempo.
Você vai ensinando, você vai falando, né? Você está ali adubando, entendeu? Está fortalecendo e deixar o tempo. E aí então, se ele não quiser o discipulado, você continua ensinando, você vai estar pastoreando, entende? A vida dele em que sentido? De que ele não venha se perder, de que ele não venha deixar o aprisco como ovelha. Mas aí, uma próxima etapa qual é? É que depois que você passar esse tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não é um exemplo aqui? 1 ano, 2 anos, porque às vezes a gente está 1 mês, 2 meses tentando, e a gente já desiste, esse daqui não vai dar nada mesmo, e aí Deus não envia outro, que esse daqui não é. Não é assim não. Lembra que eu falei de um discípulo, 6 anos, para ele assumir uma célula, experiência minha. Nossa, pastor, que discipulador fraco que você é. Você vê, né, filho? Fazer o quê, né? 6 anos, trabalhando. Por quê? Porque ele tinha que ter revelação do discipulado. Então, talvez alguns não estão tendo a revelação do princípio do discipulado. Para alguns, talvez o discipulado é uma estrutura, é a visão da igreja, é a visão da Shalom. Não, a visão da Shalom é amor e cuidado, ganhar almas e as multidões e cuidar bem delas. Mas o discipulado é um princípio que vai levar à maturidade. Então, irmão, está ensinando, está trabalhando, e à medida que você vai ensinando, e se você tem na realidade discípulos que já caminham, né, eles vão acabar olhando e vão vendo que realmente eles precisam realmente caminhar dentro do discipulado. Se não quiser mesmo, ok. Eu acredito que aqui é como São José dos Pinhais. Lá em São José dos Pinhais é assim, ninguém é obrigado a ser discipulado, mas também vai ser o quê? Vai ser uma ovelha na célula. Eu já falei sobre como é o amor e cuidado, não sei se eu já falei como é o amor e cuidado. Jesus amou a todos, mas não cuidou de todos. Então o amor é para todo mundo, ele vai ser amado com certeza, mas cuidado, porque o cuidado, eu digo assim, que o amor é incondicional, o cuidado é condicional. O amor é incondicional, o cuidado é condicional. Jesus cuidou daqueles que tomaram a decisão do quê? De segui-lo. O cuidado que Jesus teve com os discípulos foi condicionado à decisão dos discípulos. Concorda comigo? Isso é sério, amados. Porque às vezes a gente fala assim, ai, puxa vida, mas o discipulado é uma coisa tão... Não, você amar. O líder de célula ama todo mundo, o pastorzão ama todo mundo, o pastorzão ama todo mundo, mas o cuidado é condicionado à decisão que a pessoa toma, realmente de se deixar ser cuidado. Então lá em São José dos Pinhais a gente tem ensinado os líderes, a gente ama todo mundo e visita, e é uma coisa maravilhosa, mas o cuidado é condicionado à decisão do discípulo. Então enquanto eles não tomarem a decisão de realmente se tornarem discípulos, nesse sentido, não dá para cuidar. Você vai cuidar de quem não quer? Você vai bater na porta lá da casa da pessoa e diz assim, vim aqui fazer o discipulado com você, e a pessoa não quer? Concorda comigo? Você vai, eu quero, eis que te digo, o Senhor me revelou que eu vou cuidar de você. Mas ela não ouviu a voz de Deus? Eu não sei que voz você ouviu, mas eu não quero ser cuidado. Então é diferente, né? Então o amor é incondicional, no sentido de que nós amamos todos, como irmãos, pelo sacrifício de Cristo Jesus, mas o cuidado é condicionado a uma decisão. Então se a pessoa não quiser, eu deixo ela de lado? Não, porque o amor também, 1 Coríntios 13, é o quê? Paciente, benigno, sofredor. A gente vai continuar amando. E na realidade eu creio que o amor vai constranger de tal maneira que a pessoa vai desejar ser cuidado. Respondi, querido? Amém? Glória a Deus. Mais alguma pergunta? Gente, quantos aqui já tem discípulos? Levante a mão, deixa eu ver aqui, quantos tem discípulos? Ok, glória a Deus, aleluia. Eu incentivo vocês a realmente, quem está com a mão levantada? Pastor Faustino, pois não? Não, eu falei que o amor é incondicional. Porque o cuidado é condicional. É condicionado à decisão que a pessoa toma de ser cuidado ou não. O cidadão quer ser cuidado e o discipulador...
Aí o que acontece? Então ele está mais pela estrutura do que pelo amor e o cuidado. Ele está mais pela estrutura do que pelo amor e o cuidado. O que ele precisa então? Um discípulo. Então vamos supor, eu quero que o Gladstone cuide de mim. Aí o Gladstone não quer cuidar de mim. Ok, para quem que eu vou falar? Para o pastor da igreja. Quem resolve é o pastor da igreja. Quem resolve é o pastor da igreja, gente. Estou falando sério, abertamente, com todo respeito e amor no coração. Parece que está centralizando tudo de volta no pastor, mas por que o pastor da igreja? Porque o pastor da igreja provavelmente já sabe como é a vida daquele que não quer cuidar. Espera aí, já está no lugar errado. Se não quer cuidar, já está no lugar errado. No sentido assim da função. Vocês estão entendendo? Já está ali. Como é que foi parar ali? Agora é claro. Porque tem muita gente que diz o seguinte: eu quero ser cuidado, mas ele escolhe ser um espinho na carne do outro. Entendeu? Peraí, só um pouquinho, porque aconteceu isso lá em São José dos Pinhais. Até lembrei agora, pastor, foi muito bom. A pessoa chegava assim e falava para o líder de setor: eu quero ser cuidado, mas o discipulador não cuida de mim. Ele não quer cuidar de mim. Aí eu escutei esse negócio lá, daí eu fui atrás. Aí falei com o líder de setor falou assim: é o seguinte, pastor, não é que o discipulador não quer ser cuidado, mas quando o cara vem, ele é um espinho na carne, ele evidencia rebeldia. Aí quando o discipulador vai tratar da vida dele, ele espirra, ele espana e se arma todo. Eu falei: indivíduo, então vem aqui comigo, vem aqui no peito do pastorzão aqui, com todo respeito e amor no coração, não é sério? Aí a tua vara e o teu cajado me consolam, não é assim? Aí eu falei: então vem aqui. Chamei ele, tirei ele do aprisco, chamei para fora, mostrei para ele: olha o lobo, olha o lobo. Filho, o negócio é o seguinte: você diz que, estou falando uma situação diferente, você diz que quer ser cuidado, mas qual é a sua atitude? Qual é a sua atitude quando vai ser discipulado? Me parece que você está mais com uma atitude de afronta com o discipulador do que de quebrantamento. E aí é olho no olho. Falei: quais são as motivações do seu coração? Pastor, não é bem assim, é que, sabe como é que é? Eu precisava de alguém mais maduro. Eu falei: motivação errada do coração. Então, na realidade, o que você está querendo? Você quer forçar uma situação no seu discipulador para ele desistir de discipular você. Porque tem discípulo que é assim, que força uma situação para o discipulador desistir dele. Falei assim: eis que te digo, meu servo. Falei para ele: nós vamos voltar para o aprisco, e aí você vai ter que caminhar dessa maneira. Então tem que sondar muito. Entendeu, pastor Faustino? Tem que sondar muito. Agora é claro, se o discipulador realmente não tem uma atitude de cuidado, aí o pastor vem lá, se resolver dentro da estrutura, beleza. Se não resolver, chama o pastor e fala assim: benção, o que está acontecendo? Cansei. O discipulador às vezes pode falar: cansei dessa vida, perdi cabelo, tentei embranquecer a barba, tô cansado disso. Mas por que você está cansado, filho? Aí ele vai falar por quê. Talvez não vai conseguir falar, talvez não conseguiu falar para o seu discipulador, mas vai falar para o pastor. Então cada situação é uma situação. Então pode ser que seja essa situação da pessoa querer ser discipulada, mas ela está agindo com a motivação errada. Ou pode ser uma situação onde realmente o discipulador não está querendo discipular. Mas por quê? Eu nunca fico só naquela coisa. Isso está acontecendo. Eu já pergunto: por que isso está acontecendo? Porque envolve duas pessoas. Eu tenho que ouvir as duas pessoas. Eu tenho que dar um parecer daquilo que realmente é. Então é importante. Então depende muito, viu, pastorzão? Eu acredito que tenho respondido assim. Depende muito de como é as motivações, de como estão as motivações do coração. É muito sério, gente. Por isso que é discipulado profundo. Né? Por quê? Porque eu errei também, às vezes, ouvindo só um lado. Aí quando eu cheguei para o confronto, meu Deus, virou um conflito. Por quê? Porque eu não fui realmente sabendo de como era a situação. Então é muito importante, né? Se você tem alguém, de repente, né? Então procura, né, o seu discipulador. Mas veja só, gente, quanto menos pessoas, guarde isso, quanto menos pessoas forem expostas a esse tipo de situação, mais você preserva o seu discípulo e você se preserva como discipulador. Lá em São José dos Pinhais, nosso trabalho aumentou, dos pastores e das pastoras.
A gente tem os horários lá que a gente faz lá para atender as ovelhas, os discípulos e os discipuladores. E aí é tão legal, sabe, porque eles saem desse pastoreio pastoral mais animados para o discipulado. Falam, mas agora isso é desse jeito. Então nós somos mediadores dessa aliança do discipulado. É muito importante isso. Você ia falar alguma coisa, pastor? Acabou meu tempo, é verdade. Olha, vem aqui dar testemunho público disso, por favor. A igreja precisa ouvir isso, né? Mas é gostoso, olha só. Eu falo dessas coisas abertamente na igreja Shalom em São José dos Pinhais. Falo abertamente. O Gladson falou algo muito interessante. O jeito que ele queria ser cuidado era do jeito dele. E não do jeito que eu acredito. Estamos aprendendo, Gladson. Isso é muito importante. A discipular. Então, às vezes, o discipulado que nós queremos é da forma e da forma que a gente quer. E a gente estabelece o discípulo. Não, você vem. E se o discípulo estabelecer que até aria daquele jeito, meu irmão, oração e jejum. Estou falando sério. Por quê? Porque ele vai criar barreira, ele vai criar resistência. E aí como que você vai trabalhar em cima disso? Eu incentivo vocês a fazer o GD, eu acho que vocês fazem, o grupo de discípulos. Faz um GD, pega, ministra a palavra, mas não é mensagem chapéu, não é aquela coisa assim, por causa de um se reúne todo mundo para falar para aquele. Não é isso. Ora, busca princípios da palavra, fala sobre obediência, sobre submissão, sobre lealdade, sobre transparência, sobre aquilo que vocês ouvem, que vocês têm. Isso é muito importante. Reúne os discípulos, tem um tempo de oração, sabe? Em São José dos Pinhais, os meus discípulos, a gente tem orado muito, porque tem dois que viajam demais. A gente tenta um dia, um momento na semana para a gente estar junto orando. Sabe, para poder estar ali no mesmo espírito, né? na mesma fé, num só Senhor, um só batismo, tudo só uma coisa só. Então é muito importante. Pois não, benção. Olha só, uma pessoa que não é discipulada, ela pode exercer algum cargo de liderança na igreja. Veja só, depende como é essa função, se é estrutura, por exemplo, se é estrutura de célula, estrutura de ministério, ou se é representação administrativa da igreja, que é outra coisa. Administrativa não, como fala, representação legal da igreja. Então, aí que tem algumas coisas muito importantes. Tem. Vou falar o que é para nós lá. Lá todos, líder de célula, pessoal que ministra louvor, pessoal que dança, pessoal do MID, todos têm que estar em célula e sendo discipulado. Vamos supor, a pessoa ainda não está sendo discipulada, ok, ela pode estar indo para os ensaios, para as reuniões, pode, mas não vai estar em evidência. O que é evidência? Não vai tocar, não vai cantar, não vai dançar, não vai ministrar, pode estar sendo treinado, mas não vai. Entendeu? Então é uma das coisas que nós temos como critério, porque se eu abro exceção, estou dizendo, isso não tem importância. E discipulado para nós, em São José dos Pinhais, e eu creio que para vocês também, é fundamental, como também a célula. Entendeu? Então para nós lá, é muito importante, tem que estar sendo discipulado. Olha só, essa pergunta é pinga-fogo, como diz o outro, né? Se tem um líder que não está sendo discipulado, ele tem que ser afastado? Primeira coisa, vamos chamar. Chamar quem? A pessoa que é líder, o discípulo, o discipulador, e chama o pastor. Eu boto fogo mesmo na vida do pastor. Prepara, filho, você vai emagrecer, mais ainda. Estou brincando, mas chama o pastor. Peraí, por quê? Porque a voz pastoral, a voz do pastor, é a voz de autoridade na igreja. E aí é o seguinte, é olho no olho. Por que você não quer, você não está, você não deseja? E aí a pessoa vai falando. Aí o pastor vai, filho, então você sabe. Nós cremos e... então eu vou para outra igreja. E eu ouvi isso. Eu vou para outra igreja. Falei, filho, você vai para outra igreja, mas tem algo na sua vida que não vai ser resolvido. Você vai com aquilo que não está resolvido na sua vida. O que não está resolvido na minha vida?
E aí é onde entra, né? O que não está resolvido na sua vida? Insubmissão, desobediência, falta de reconhecimento de autoridade. Mas isso você tem que estar debaixo do óleo, né? Como o pastor Marcelo falou, o óleo para poder... Então não é assim na lata, não é assim na lata que eu digo assim, não, porque senão isso é machado na raiz do discípulo, e não é hora de dar machadada, é hora de trabalhar. Na realidade, nem nós vamos usar machado, quem vai usar o machado é o Senhor, no dia que Ele vier, Ele dá a machadada em quem Ele quiser. Então isso é importante. Entendeu? Então, respondido bem. Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. Sabe por quê? Porque eu perdi muita gente boa. Aí eu faço parte dos dois lá também. Eu perdi muita gente boa porque me precipitei. Em vez de tirar a terra que estava em cima da raiz, eu dei logo a machadada, irmão. Aí matou de vez. Perdi. E sabe o que aconteceu? Estão dando fruto. Estão dando fruto. Porque eu não soube tratar. Claro, a gente se encontra, eu pedi perdão para eles, várias, me perdoa, porque como pastor eu não correspondi, não tenho vergonha de falar isso, mas aquilo ali foi um ensinamento para mim, muito profundo. Hoje eu trato dessa maneira. O que aconteceu? Vem aqui, benção. Então a gente fala isso no Tadel, direciona isso no Tadel. Gente, chegou uma situação onde você não consegue resolver, até o líder de setor, porque lá a gente tem até uma estrutura de líder de setor, então fica mais fácil. Chegou no líder de setor, aí a gente já trata como uma questão pastoral. E tem sido uma bênção. Gente, depois que a gente começou a tratar dessa maneira, olha, graças a Deus, a gente assim, entenda, vou usar essa expressão, a gente não tem perdido nenhum. Porque a pessoa percebe que é amor, que não é pressão, opressão, não é nada disso. É amor mesmo, é cuidado. Aí a pessoa, puxa, já que é assim, eu quero ficar. Vocês estão preocupados comigo? E às vezes tem... 2 meses atrás eu falei, sabe por quê para um líder de célula? Falei assim, filho, vai descansar. Ele olhou assim para mim com o zoião, sabe, do gato de botas, do xereque, vai descansar. Como, pastor? Vai descansar, filho. Eu no seu lugar, eu estaria do mesmo jeito. É muita coisa, trabalho, um monte de coisa. Falei, vai descansar. Aí ele ficou todo animado. Eu falei, mas não é por muito tempo não. Vai descansar, deixa o auxiliar assumir a célula. Descansa. Ele olhou assim para mim, quanto tempo, pastor? 2 reuniões, tá bom já. Ele olhou assim, estou falando sério, querido. Deixa os outros liderar a célula. Olha o que eu estava falando para ele. Deixa o quê? Por que ele estava cansado? Porque só ele liderava a célula. Você entendeu? Sabedoria, entendimento, vai descansar. Deixa os outros liderar a célula. Olha só, presta atenção. Falei para ele, programa as próximas 2 reuniões de célula. O que eu estava fazendo com ele? Treinando ele a delegar. Posso fazer isso, pastor? Claro! Faz, você vai ver como você vai descansar. 15 dias, 2 reuniões de célula. Aí ele programou toda a reunião de célula e tal, e eu, líder de setor, junto. E tudo mais, aquele jeitinho e tal. Beleza, e eu só monitorando, anotei aqui na agenda, que a gente tem que anotar, né? Anotei aqui na agenda, daqui a 15 dias, 21 dias, aí chamei depois. Nossa, ele já entrou no escritório, sabe? O dia que ele entrou no escritório, estava assim, as olheiras, acabado. No outro, depois passou esse tempo, ele entrou no escritório. Ei, filho, descansou? Descansei. Estou preparado, pastor. Então tá bom, agora me diga, o que você fez nesses 15 dias? Então, pastor, eu pedi para fulano, ciclano, beltrano, blá, 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 blá. Beleza. Sabe, para você não cansar mais, o que você vai fazer? Não, vai fazer a mesma coisa que você fez nas 2 reuniões passadas. Sabe por quê? Porque você cansou, porque você não sabia delegar. Deixa eu fazer uma pergunta, será que o líder de setor e o discipulador dele já tinha falado isso para ele? Provavelmente já. Porque eu conheço a qualidade do líder de setor e discipulador. Mas o que aconteceu? Ele ouviu a voz do pastor. Ovelha gosta de ouvir a voz do pastor. Se é ovelha, ama ouvir a voz do pastor. Agora se é bode, cabrito, carneiro, chifrudo, o pastor fala... Estou falando, gente. Então é muito importante isso, né? Eu gosto de ouvir a voz do meu pastor, do meu discipulador, mesmo que às vezes seja tão difícil que eu tenho que baixar a cabeça e falar, bate aqui mais, aqui.
Isso é importante. Amém, gente? Mais alguma pergunta? Já deu o horário, né? Agora começou a surgir as perguntas. Quantas perguntas mais? Umas 3 perguntas? Pode, mais 3 perguntas. Então tem a benção aqui, daí daqui a pouco eu vou lá. Estou igual o RR. Corre para lá, vai lá. Vai. Diga, benção. Às vezes nós temos dificuldade de abrir o coração. Certo. Porque falta ética, né? Certo. O que o senhor falaria a respeito dessa questão? Ética. Então tá, ética. Ética no discipulado. Para mim, o resumo ético é o seguinte: nós temos que aprender a ser confidentes, confiáveis. O que é falado para mim, da outra pessoa fica para mim. Entendeu? Por exemplo, algumas coisas que eu falei de alguns discípulos aqui, é porque eles permitem a gente falar. Então tem coisas que eu não posso abrir. Como se faz isso? Como se aprende isso? Esse caráter. Isso é caráter. É tratamento de caráter. Em que sentido? A pessoa tem que entender que ela precisa ser alguém que vai ouvir e vai aprender a reter. Aí o que acontece? Olha só, é muito importante. Olha só, se eu ouço algo que é muito, muito grave, preste muita atenção, que é muito grave, olha só, e aí eu fico com aquilo para mim e não passo isso para frente, sabendo que aquilo que foi me confidenciado no discipulado pode prejudicar pessoas, a igreja, pastores, líderes, eu estou sendo conivente com aquela situação. Então, primeira coisa, se a pessoa fala, por exemplo, ela diz assim, deixa eu te falar algo assim, olha, no discipulado, estou falando uma coisa assim, totalmente improvável, deixa eu falar algo para você aqui, meu discipulador, o Gladys é meu discipulador, sabe meu discipulador? Deixa eu falar um negócio para você, estão falando mal de você na igreja, estou dizendo que você, aí o Gladys, é mesmo? Irmão, vamos orar, porque, peraí, quem está falando? Onde foi que falou? Dá um número do celular, WhatsApp dele, Facebook. Estou exagerando, querido. É onde? Qual é o nome? Por quê? Não, isso que você está me falando a respeito do pastor, você sabe que eu vou falar para ele. Isso não vai ficar comigo. Isso que você está falando do líder de célula, eu vou falar para ele. Mas antes de falar com ele, eu vou falar com o pastor. Porque se eu for falar com ele, eu conheço ele. Ele vai vir querer falar com você. E aí está virado o que é um conflito, um confronto, e é quase uma Al-Qaeda espiritual. Entendeu, benção? Caráter. Gente, discipulado é o seguinte: se alguém me confidencia algo que vai prejudicar a noiva, o corpo de Cristo, misericórdia, misericreima, misericredo, gente. Tem que ir direto com o pastor. Porque senão é deslealdade, é infidelidade, é rebeldia, e eu não quero ser conivente com isso. Vou citar uma situação minha. Um determinado pastor veio falar comigo a respeito do líder dele. Eu não concordo com a visão, porque isso, com aquilo outro, e eu só fiquei olhando. Porque isso, porque aquilo, porque devia fazer mais isso, e fez mais aquilo. Ele falou, 40 minutos, evidenciou de onde estava a raiz dele. Eu falei assim, seguinte, se você não for falar para ele, pode morrer o assunto aqui. Mas se você não abrir o coração para ele, se você não for buscar ele, sabe o que vai acontecer? Eu vou falar com ele. Porque eu não posso ser conivente com essa situação. Eu não posso. O que você acha que aconteceu? Ele falou assim, mas como? Eu estou confiando em você. Eles fazem assim, não fazem? Não fazem. Estou confiando em você. Pressiona a gente, não é? Falei, peraí, você está confiando o quê em mim? Você está confiando a podridão das coisas que está no seu coração? A falta de temor? A desobediência? Está confiando a mim isso daqui para eu ser parte disso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu sou leal primeiro a Jesus. E eu vou dizer para você, essa pessoa que você está falando é membro do corpo de Cristo, é membro da igreja, é ovelha. E eu preciso relatar isso para... Irmãos, eu prefiro, entenda o que eu vou dizer, perder um amigo, entre aspas, e ser fiel para com Deus e princípios do reino de Deus, do que viver conivente com essas coisas, e depois ser considerado do mesmo tipo e da mesma índole daquela pessoa. É muito sério isso. Então, discipulado é isso, gente. Você está na dúvida, meu Deus, o que foi confessado aqui é uma coisa, o que eu faço agora? Na dúvida. Primeira pessoa, o pastor e a pastora. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, viu? Talvez... Mas é muito simples, gente. É muito tranquilo, sabe por quê? Porque quando eu sei disso,
Quando as ovelhas sabem disso, quando os discípulos e os discipuladores sabem disso, aí vem o tratamento na igreja. Aí sim o discipulado se torna profundo. Por quê? Porque a pessoa sabe que se tudo aquilo que ela falar que for prejudicial ao corpo, vai chegar no ouvido do pastor. E também, se ela ficar ocultando aquilo que eu falei, da mão do homem, Deus me livra, mas da mão de Deus, quem vai me livrar? Então o que acontece? Esse princípio, e aí é o seguinte, discipulado profundo tem que ter temor do Senhor. É maravilhoso. Gente, eu vou dizer para vocês, vocês vivem 100%, a gente batalha para viver 100%. E não desistimos. E é tão lindo, porque a gente começa a ouvir testemunho de pessoas dizendo assim, depois que eu comecei a viver o discipulado, nesse nível, a minha vida começou a ser transformada. Por quê? Porque você é protegido, você é amado, você é cuidado. Você não é explorado, você não é subjugado. Pelo contrário, né, a glória de Deus se manifesta, é uma bênção. Amém, gente? Quem lá ia perguntar? Tem mais alguém aí atrás? Mais ninguém? Oi. Tipo assim, a discípula chega para você assim, quero sair da igreja, mas não fala nada para ninguém. Está com um problema. Barbaridade, mas peraí. Porque pensa bem comigo, olha só. Às vezes ela está querendo dizer o quê? Está querendo dizer alguma outra coisa para você. Estou com um problema, mas não compartilha com o pastor. Negócio com você, viu, cara? Geralmente, é tudo, né? Já falou, negócio com o pastor. É só um exemplo, eu sei disso. Estou brincando. Calma, pastor. Depois a gente faz um discipulado profundo. Primeira coisa, você tem que trabalhar o seguinte, ela não teve a revelação do princípio de autoridade e transparência. Submissão, lealdade, fidelidade, honra. Então, são uma série de coisas que você vai precisar tratar. Fala, querida, por que você tem medo disso? Por que o pastor não pode saber dessa situação? Ou qualquer outra autoridade espiritual? Por quê? Aí ela vai falar o porquê. Porque envolve fulano. Porque é isso, aquilo, outro. Então, não é que você não consegue resolver. É que na realidade você tem que pedir para o Espírito Santo o quê? Perguntas específicas que vai levar aonde? A raiz. Porque às vezes o que ela está falando não é realmente aquilo que ela está vivendo. Ou está vivendo na realidade. Ela está passando uma outra coisa para você. Então o que você deve fazer? Claro, no primeiro momento você ouve, fala assim, mas querida, nós vamos orar, certo? Porque nós não podemos ficar nessa situação. Como que nós vamos caminhar se eu também não posso ter discernimento, ou aconselhamento, ou direcionamento, ou uma opinião sobre esse assunto? Não tem como. Se você não, porque o discipulado é o seguinte, aconselhamento, direcionamento e opinião. Então você precisa disso no discipulado. Entendeu, Benção? Respondi? Tá, muito. Para resolver isso. Para resolver o assunto ou a quantidade de discípulos, como é que é? Tá, olha só, para resolver o assunto é o seguinte, você tem que estabelecer assim, olha, nós vamos dar um prazo de 1 mês. 1 mês, mais ou menos, dependendo. 1 mês eu vou estar trabalhando com você assim, 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 assim. Depois de 1 mês nós temos que tomar uma decisão. Aí você já fala, a minha decisão já é ser transparente com a minha liderança. Você já deixa posicionado. Agora, quantos discípulos você pode ter, isso? Eu vejo assim, a quantidade de discípulos que a gente ter é o quanto que a gente pode cuidar e amar. Tem gente que pode de 2, tem gente que pode de 8. Eu tenho discípulos lá que trabalham, viajam e cuidam muito bem de 8 discípulos. Tem gente que cuida de 2, é o quanto que pode cuidar, né? Então a gente não pode deixar a estrutura determinar quantos discípulos. Agora é claro, vou dizer para você, que depois que você pega gosto e entende o princípio, 3, 4, 5, 6, né? É bom demais, gente. É bom demais. Não quer dizer que não vai ter problema, mas você vai se sentir realizado. Você precisa ver o fruto do seu trabalho.
Entendeu? É gostoso demais. Então, não sei, né? A gente fala do discipulado como algo prazeroso para nós mesmos, mas faz anos que a gente está aí, né, procurando viver isso, e queremos viver 100%. Ok? Mais alguma? Quanto tempo o discipulado? Até que a morte nos separe. Ah, o tempo! Ah, tá. Eu escutei bem, eu brinquei. Não, veja só, eu acredito que o discipulado pode ser curto e longo demais. Um discipulado de 40 minutos a 1 hora eu acho que é ideal. Por quê? Porque para mim o discipulado envolve o seguinte: a parte do discípulo, onde ele vai abrindo, a parte do discipulador, onde vai instruindo, tem que ter uma oração, e tem algo assim que a gente tem aplicado muito, é um princípio bíblico que você quer. Então você não faz isso em 15 minutos, 20 minutos, entendeu? Eu acredito que no mínimo uns 40 minutos. Também, por exemplo, se você determina que um dia você vai discipular todas as suas 8 discípulas, vamos supor que você tenha 8 discípulas, então naquele dia você vai discipular todas elas. Se você gastar mais de 1 hora, por exemplo, eu fazia discipulado de quase 3 horas. Já pensou? Eu fazia. Começava 8 da noite e até às 11, às vezes 1 hora da manhã, porque eu queria falar tudo. Por isso que o discipulado tem que ser semanal. Ah, mas não tem assunto. Tem, claro que tem. Às vezes você só vai para orar. Eu estou numa fase com um discípulo muito querido, PH, que é o líder dos forasteiros, lá que são jovens e adolescentes. A gente reúne, sabe, porque 20 minutos a gente trata de assuntos, e os outros 20 minutos, sabe o que a gente faz? A gente ora. A gente está orando, declarando, profetizando sobre a galera. Sonhamos com uma grande geração de jovens e adolescentes. Gente, tem sido algo assim maravilhoso. 20 minutos conversando, tratando. Ele é muito transparente, ele usa muito bem o WhatsApp. Pensa no discípulo que usa muito bem o WhatsApp. Ele vai, pastor, às vezes eu falo, cara, estou ocupado e tal, não sei o que, mas ele está ali, então ele já vai, sabe, ele já vai se deixando ser cavado, ele já vai durante a semana. Aí quando eu encontro com ele, eu falei, resolvi aquilo ali, beleza, 20 minutos aí, o que nós fazemos? Vamos orar. E nós temos gasto um tempo orando. Gente, é tão gostoso. Mas também tem horas que a gente tem que ficar num assunto específico, porque às vezes o conceito de discipulado é só resolver problema, né? E não é, gente. Tem que contar a bênção. Diga para quem está do teu lado, discipulado profundo também conta a bênção. Aleluia. Não é? Pois não, bênção. Olha, muito importante essa pergunta. Toda pessoa, dentro daquilo que nós acreditamos, é o ideal que ela seja discipulada. A irmã perguntou, toda pessoa tem que ser discipulador? Veja só, é muito importante que nós entendamos o seguinte, que se é discípulo precisa reproduzir. Mas nós temos pessoas que são só discípulas. Nós temos algumas pessoas que só são discípulas. Mas à medida que vai passando o tempo, quando eu falo só, não é desmerecendo, estão nesse nível de serem discípulos. Mas o que está acontecendo? Elas vão sendo discipuladas, vão sendo cuidadas, que vai chegar um momento onde a discipuladora ou o discipulador entende o tempo da maturação e desafia. Escuta, irmã, querida discípula, será que agora, já faz 3 anos, vou usar 3 anos que a gente está aqui, você está bem, você está legal, não desviou, olha que benção, você não quer me ajudar a discipular? Aí a irmã ou o irmão pode dizer o quê? Sim ou não. Não é tão simples. Para mim só que ela precisa entender, ou ele precisa entender, que ele vai continuar como um discípulo ali, tranquilo, na bênção. Porque tem pessoas que realmente, sabe, eu acredito que elas podem ser discípulas e podem até ganhar outros para Jesus, mas às vezes elas têm um receio muito profundo, né, de serem discipuladoras, e isso é com o tempo. Esse discípulo mesmo, desses 6 anos, esse ano eu falei para ele, filho, ou você discipula, ou eu deserdo você, estou brincando. Eu falei, filho, está na hora. Aqui ó, fulano de tal, um discipulado é ele, vai lá, corre atrás, eu quero saber quando, onde, de que jeito, então é uma benção. Ok? Vamos ficar de pé e vamos orar, gente? Amém? Vem cá, meu discípulo amado. Glória a Jesus. Para acompanhar as atividades da Shalom Dourados, acesse nosso canal do YouTube e siga nossas redes sociais. Para acessar nossos cultos em áudio, acesse o Cheerbit Shalom Dourados.
Faça-nos uma visita, Rua Edilberto Celestino de Oliveira, número 1558, Vila Santo André, Dourados MS. Para maiores informações, ligue para a Secretaria da Igreja, 67 3421 0461. Shalom, amor e cuidado.